Presidente da República dirige a abertura do 21º Conselho da PRM. Ministro do Interior defende o aprimoramento das tecnologias do combate ao terrorismo. Quadros da PRM discutem novas estratégias de combate ao crime. Sensap deve aperfeiçoar as técnicas modernas para responder casos de emergências. Saudações, seja bem-vindo ao programa Pela Lei e Ordem. O comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança quer uma polícia atuante, coesa e firme na garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas. Felipe News falava no ato de abertura do 21º Conselho da Polícia da República de Moçambique. O comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança instrui a polícia a elevar os níveis de segurança interna como um dos mecanismos de prevenção à criminalidade. Este Conselho realiza-se numa altura em que o país é desafiado pela pandemia da Covid-19. Momento em que o país combate vigorosamente o terrorismo e focos de ataques no centro do país. Por outro lado, os níveis de crescimento e desenvolvimento que o nosso país vem registrando impõem as responsabilidades acrescidas à PRM e demais instituições responsáveis pelo combate ao crime, que cada vez mais se apresenta sofisticado. A segurança interna que a corporação policial assume se defender é a atividade desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas. São atividades ainda proteger pessoas e bens, prevenir e reprimir a criminalidade, e identificar os cidadãos nacionais e estrangeiros, controlar o movimento migratório, prevenir os riscos e combater incêndios, com vista a assegurar o normal funcionamento das instituições, o regular exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade. Assegurar a necessária informação ao público sobre as diferentes ações da PRM no combate à criminalidade foi outra recomendação do Presidente da República. Assegurar a necessária informação ao público sobre a criminalidade e as ações desenvolvidas no âmbito da ordem e segurança públicas, bem como realizar programas educativos que contribuam para elevar a participação do cidadão na prevenção e combate ao crime. Ministro do Interior, Ahmad Mikdadi, defende o aprimoramento das tecnologias como um dos mecanismos de prevenção e combate ao crime face a ameaças terroristas no país. Ahmad Mikdadi falava no ato de encerramento do 21º Conselho da Polícia da República de Moçambique. A ameaça terrorista catapulta-nos para outra dimensão do policiado. É um desafio. Nada será como dantes e devemos enfrentá-lo com bravura, com patriotismo, com determinação, alicerçados na ciência e na tecnologia. Estes devem ser os novos complementos da segurança interna e do novo policiado. Ahmad Mikdadi destaca 3 aspectos que devem garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Registar as suas redes, os seus contactos, registar as suas ações, determinar o seu modus operandi. Não devemos ser surpreendidos, devemos ser quem surpreende. A ação. Devemos analisar os elementos anteriores e determinar o momento e tipo da ação a tomar. Sempre que agirmos, devemos ser incisivos, precisos e cirúrgicos. A eficiência deriva da nossa ação em tempo, com os meios necessários
e assertivos. Ministro do Interior falou dos heróis que tombaram no processo de luta pela libertação do país e combate ao crime. Os heróis devem ser lembrados todos os dias, para que o seu exemplo e memória não esmoreçam na azáfama do nosso cotidiano. Cada homem é filho do seu tempo, e o mesmo acontece com os processos. Estes determinam as dinâmicas institucionais. Cabe-nos, hoje, reforçar a análise e apurar a compreensão dos fenómenos criminais, a sua multidisciplinaridade e as suas dimensões. A migração ilegal e acidente de viação foram outros pontos que fizeram parte do discurso do ministro. O movimento migratório carrega consigo malfeitores, delinquentes e comércio ilegal de espécies protegidas, de recursos minerais, do tráfico de droga, tudo tendo como fio último o financiamento de sindicatos criminais que já mostram sinais de se estabelecerem em algumas zonas do nosso país. Devemos reforçar a presença da Polícia de Trânsito no controle rodoviário e na prevenção de acidentes. A PT deve estudar a sinistralidade rodoviária e fazer propostas para a sua redução, solução e propor a punição exemplar aos infratores. Queremos chamar a atenção, sobretudo, aos atropelamentos e fuga dos infratores. Mais de 300 quadros do Comando-Geral discutem novas estratégias de combate ao crime no 21º Conselho da PRM. Os participantes do evento dizem que saem fortalecidos e munidos de instrumentos que irão melhorar o processo do combate à criminalidade. Um evento histórico que junta pela primeira vez todos os comandantes provinciais, distritais e das esquadras, diretores de ordem, de doutrina e ética policial e de pessoal de formação e alguns chefes de departamento de planificação numa só sala. O objetivo era encontrar novos mecanismos de combate ao crime numa altura em que o país e o mundo vivem novas ameaças criminais. No fim do encontro, o comandante-geral da PRM exigiu a implementação imediata das ações tomadas. Aquelas decisões de cumprimento imediato, vamos começar agora mesmo. Saímos, vamos começar. Vamos trabalhar. Temos dificuldade, sim, mas vamos trabalhar. Não temos outra opção enquanto formos o garante da ordem de segurança pública, senão trabalharmos com a nossa responsabilidade. Os participantes dizem que o evento serviu para aprimorar as estratégias. Eu saí do 21º Conselho da PRM fortalecido, mais enraizado, mais aprimorado do ponto de vista de conhecimento para a direção do distrito em que eu sou comandante. Mais do que ser chefes, precisamos ser líderes. E ser líder significa influenciar os nossos subordinados para o cumprimento da nossa nobre missão de garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública. O chefe do Estado encorajou-nos para que possamos ser comandantes operacionais, deixarmos de ser apenas oficiais. E é isso que vai fazer com que possamos ter vitórias, que possamos cumprir a nossa missão com zelo e dedicação. Olivia Chapuli é comandante distrital de Inharime. Diz que o encontro serviu para alinhar ideias que vão ser a base na tomada de decisões nas subunidades. Nós, como comandantes distritais, precisávamos ter um alinhamento nas certas decisões durante a nossa atividade. Se for a recordar, após a intervenção de Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Inhosse, comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, fazia ali referência em relação ao medo que alguns comandantes distritais têm ou alguns comandantes têm ao decidir sobre certas situações que nos impõem dentro do território. Mas foi um aprendizado, desde já, cada um de nós pode perceber qual é a responsabilidade que tem, o que temos que fazer, quais são
aquilo que são os resultados impostos dentro do nosso território depende muito mais daquilo que é a decisão do próprio dirigente. Neste Conselho foi feita a apresentação da proposta para a nova lei da polícia. Quais são as dificuldades que a polícia encontrava na antiga lei da polícia e que não permitia a execução normal daquilo que eram tarefas diárias? Uma reforma legal é sempre importante na medida que a instituição cresce, a sociedade ganha novas dinâmicas, há uma necessidade de ajustamento de alguns preceitos que se calhar acha-se naquele momento desajustadas, tudo isso para pôr na prática e lograrmos aquilo que são os objetivos esperados. Oficiais, membros e funcionários do Serviço Nacional de Saúde Pública devem aperfeiçoar cada vez mais as técnicas modernas para responder casos de emergências. A mensagem é do Ministro do Interior, Ahmad Mikdadi, que falava na cidade de Maputo durante a comemoração do Dia Internacional do Bombeiro. Aproveito o ensejo para exortar aos oficiais, membros e funcionários do SENSAP que se esmerem na preparação física e técnica para que em emergências de grandes proporções possam ombrear em igualdade e bravura com os colegas. Ahmad Mikdadi quer um redobrar de esforços na luta contra incêndios e outros riscos. Encorajamos os comandos provinciais a se esforçarem na busca e desenvolvimento de parcerias locais para melhor levarem a cabo a sua atividade de proteção contra os incêndios, sendo para isso necessário incrementar as atividades de consciencialização das instituições públicas e privadas e da sociedade no geral sobre a segurança contra incêndios e outros riscos, através de uma abordagem de aproximação. Mikdadi quer maior prontidão do SENSAP nas atividades de prevenção. A atividade do SENSAP torna-se relevante quando as ações de prevenção são permanentemente realizadas para que os efeitos dos desastres naturais e incêndios não tenham um impacto negativo na vida das pessoas e dos seus bens. Assim, todos os esforços devem ser dirigidos à educação do cidadão, desde a tenra idade, no conhecimento sobre a prevenção dos incêndios e nas medidas elementares para o seu combate. No SENSAP, a mulher é incentivada a exercer outras atividades geralmente destinadas ao homem. Estar ali na espia não é fácil. Não é fácil. Saindo do outro prédio para o outro, não é uma coisa daqui para aqui. É muito, mas muito difícil. Mas com a coragem e amor ao trabalho, nós somos capazes. Nós, as mulheres, também, claro. Então, dizem que as mulheres não são capazes de atravessar. Não é nada disso. Assim como os homens e nós, as mulheres, somos capazes de atravessar a espia. No caso de acontecer incêndio naquele outro prédio onde nós estávamos, então um dos meios de atravessar, de fugir, uma linguagem popular, né, de fugir daquele prédio para o outro lado, temos que atravessar com uma espia para lá. Então, neste caso, são atividades raras de serem feitas, são atividades um pouco de risco, como vocês veem, mas como nosso objetivo é salvar as vidas, e o nosso lema é vida por vida, e nós arriscamos para fazer aquilo ali. Mikdadi disse que está em curso a reestruturação daquela instituição. Estamos a trabalhar para estruturar o SENSAP e o adequar ao que a realidade obriga. Neste campo institucional, importa referir que os projetos de construção dos comandos de Tete e Maputo, da Academia de Salvação Pública em Nampula, sustentam a visão da instituição que pretendemos ter e incluir o melhoramento dos comandos provinciais do SENSAP. O Dia Internacional do Bombeiro celebra-se a cada dia 4 de maio e em Moçambique este ano foi celebrado sob o lema Vida por Vida. Detida na cidade de Chimoio, província de Manica, jovem de 24 anos de idade, indiciado de envenenar a filha.
É também indiciada de forçar a filha a manter relações sexuais com um indivíduo desconhecido em troca de valores monetários. A história começa com a gravidez desta jovem de 16 anos de idade, forçada pela mãe a manter relações sexuais com um indivíduo desconhecido em troca de valores monetários. Consumado o ato e sem solução para a responsabilização do indivíduo que engravidou a menina, a indiciada decidiu envenenar a filha para livrar-se do problema. Está detida essa cidadã indiciada no crime de envenenamento, em virtude desta ter obrigado a filha a consumir substâncias nocivas à saúde como forma de se desfazer, ou seja, desfazer-se da gravidez. A indiciada nega o seu envolvimento no crime. Não fui eu a dar. Quando minha irmã tentou investigar, ela quando descobre disse que tinha barriga, tinha falhado 1 mês e 14 dias. E dessa barriga disse também que a senhora procurou alguém para que mantesse a sua própria filha? Eu juro, pelo amor de Deus, não procurei alguém eu. A vítima conta como tudo aconteceu. Quando eu queria voltar para Beira estudar, minha mãe disse não tem dinheiro de volta. Disse para eu dormir com o senhor para me dar dinheiro de passagem para eu voltar. Eu dormi com aquele senhor, perguntei dinheiro, disse dinheiro já dei tua mãe. Quando eu cheguei lá, encontrei minha mãe a beber, lhe perguntei, disse te dá dinheiro amanhã. Logo lá me deu dinheiro, dia seguinte eu voltei para Beira, logo eu descobri que estava grávida, depois de 1 mês. Graças a Deus o pior não aconteceu. E do exame feito foi possível constatar que tratou-se de envenenamento. Neste momento, a indiciada encontra-se sob custódia e a menor está fora do perigo. A indiciada está detida na primeira esquadra da PRM na cidade de Chimoio. Assalto à mão armada a um empresário de nacionalidade chinesa culmina com um baleamento mortal de um agente de segurança afeto num dos estabelecimentos comerciais na cidade da Beira. A PRM diz que os malfeitores, ainda ontem, usaram uma arma do tipo AK-47. O caso registrou-se na rua Capitão Curado, no bairro de Maquinino, na cidade da Beira. Munidos de arma de fogo do tipo AK-47, 4 malfeitores que se faziam transportar numa viatura de marca Toyota interceptaram um outro veículo conduzido por um empresário chinês. Desde disparo, tanto conforme disse, este veio a perder a vida a caminho do Hospital Central da Beira e os indivíduos, portanto, apoderaram-se de 30 mil meticais. Vinham os 2 homens altos, tudo com máscara, os deles que tapados assim. Agora, o boice daqui dessa loja tinha descido do carro. Para a segurança que abriu aquele portão aí, aqueles gajos que travaram aqui, o boice, China. Fizeram aquela agressão aqui. É quando aquele boice aí, pode, esse dinheiro aqui não é do que o fugitário. Agora a segurança aqui, ele tentou também aproximar, a dizer que aquele bandido, o que está a acontecer? É quando os gajos que bateram aqui, tiram no chão, pá! É quando a segurança também manipular, viu que esse segurança aqui que vai nos matar aqui. Bala com ele, ok? No braço. A mais outra bala na barriga. Levaram aquele dinheiro, os gajos, entraram no carro, saíram a andar e cai, passaram os homens. Tem muitas lojas, então saí da outra loja, então já vinha aqui na residência. Vinha descansar. Foi lá para as 18 horas, como me acompanhei. A PRM está no encalço dos meliantes ainda ontem e sem pista. A polícia, junto ao Serviço Nacional de Instituição Criminal, desdobra-se em diligências com vista a neutralizar estes indivíduos, a apreender o valor ora roubado. 11 pontas de marfim, uma pele de leopardo e um esqueleto de pangolim foram recuperados pelos agentes da PRM em Tete. Em conexão com o caso, 5 indiciados estão detidos. 3 pessoas encontradas em Chitima e 2 na cidade capital na posse de pontas de marfim, pele de leopardo e esqueleto de pangolim. Tudo foi encontrado no mercado negro da região. Trata-se de uma quadrilha composta por 5 indivíduos que se dedicava à venda de pontas de marfim, em que a Administração Nacional de Áreas de Conservação efetuou uma denúncia onde os agentes operativos do Serviço Nacional de Investigação Criminal
foi ao terreno, realizou um trabalho investigativo que culminou com a neutralização destes indivíduos. É uma rede de criminosos que gira na órbita de animais de grande porte com elevado valor comercial. Eu também não sou dono. O dono está em Xangara. Só que ele delegava a mim. Eu também nunca fiz esse negócio. Só que, pronto, ele disse que tinha aquelas pontas e estava a precisar de clientes. Então, na tentativa de também procurar clientes por causa do sofrimento. Sou eletrônico engenheiro e estou aqui porque fui apanhado com marfim. E marfim não me pertence, tem o próprio dono que veio deixar na minha casa. Então ele tinha dito que ia me pagar também os 6.000 meticais quando conseguir vender. O apelo vai para toda a sociedade, como sempre, que sejam vigilantes com esses comportamentos de natureza criminosa e denunciem as autoridades policiais e de justiça. E evitem fazer a justiça com as próprias mãos, porque o Estado tem instituições próprias para que possa levar avante a justiça. É provável que os animais tenham sido abatidos na reserva de Mague, uma reserva com um potencial de recursos florestais e faunísticos da região que dista cerca de 120 km de Xitima. Acidente de viação envolvendo 3 caminhões e uma viatura ligeira provoca danos avultados e condicionou o tráfego rodoviário na Estrada Nacional número 1 na província de Gaza. O sinistro do tipo despiste e capotamento registrou-se na madrugada da terça-feira no posto administrativo de Icaia, distrito de Belém. Ele me candeou, então eu tentei sair da minha faixa para ceder espaço a ele. Ele veio me bater, então foi capotar. Conforme estão a ver esses rastros aqui, do meu lado, eu também não consegui controlar o volante, já como estava carregado, eu também fui capotar. Havia caído um caminhão, só que não havia nenhum sinal de dizer que caiu alguma coisa. Então vim ver daqui para aqui. Não foi fácil abrandar ao momento certo para que evitasse a colisão. O sinistro, que se presume ter sido provocado por este caminhão que fazia o trajeto Maputo-Inhambane, ocorreu no posto administrativo de Icaia, distrito de Belém. O sofrimento é que nós estamos a passar fome e também alguma interrupção das nossas atividades, porque nós esperávamos chegar a Maputo às 5, 6, mas tudo está parado. Estou aqui desde as 22 até essas horas, por causa de 3 caminhões que se atropelaram. A polícia de trânsito foi acionada para ajudar a descongestionar o tráfego. Uma viatura ligeira de marca Toyota Hilux terá se chocado com um caminhão pesado. Depois deste pesado, despistou e tombou. Então, acabou havendo o choque já entre sequência de caminhões que culminou com o barramento da via. A remoção do caminhão que condicionou o tráfego rodoviário nesta zona foi feita por volta das 10 horas. A Direção Nacional de Identificação Civil também reforçou os serviços de emissão de bilhetes de identidades nas missões diplomáticas moçambicanas em alguns países de África e Europa. De acordo com o porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, 9 países estão a beneficiar dos serviços de emissão de documentos. Por exemplo, a 2020, nós só tínhamos cerca de 148 cidadãos moçambicanos atendidos, concretamente na República Portuguesa. Este país, felizmente, quando nós iniciamos com as atividades, houve muita aproximação. Uma maior parte dos cidadãos que eram obrigados a viajarem para Moçambique para tratar dos seus documentos, tratavam neste local. E, felizmente, temos de facto estado a resolver algumas situações de cidadãos que outrora deviam vir para o país para poderem tratar dos seus documentos, mas hoje, felizmente, temos os serviços nas missões diplomáticas de forma permanente e os nossos concidadãos residentes na diáspora poderão aproximar-se a esse serviço de forma
a resolver a problemática da documentação que apresentam e por forma a legalizar a sua estadia nesses países. Os serviços poderão ser expandidos para outros países nos próximos dias. Mês passado, a República Popular da China iniciou com a atividade de emissão do bilhete de identidade. Tínhamos dito numa das conferências de imprensa que depois da República da África do Sul, iríamos para outros países por forma a trazer os serviços. Temos equipamentos no Reino de Eswatini, ainda não estamos a operar. Temos também na República Unida da Tanzânia, ainda não estamos a operar. E estamos agora na República Popular da China e queremos acreditar que a breve trecho iremos voltar a descer para a África por forma, portanto, a pôr em funcionamento o equipamento que se encontra no Reino do Eswatini e na República Unida da Tanzânia. Neste semestre, a DENIC emitiu cerca de 287 mil bilhetes de identidade. Retidos na cidade de Machixe, 24 imigrantes ilegais malauianos. Os indiciados foram interpelados no posto de controle do SAVI num autocarro com destino à África do Sul. Fazia-se transportar nesta viatura 75 passageiros malauianos. Quando o veículo entrou na província de Inhambane, vindo do Malawi, os agentes de serviço de imigração fizeram um trabalho de triagem. Da triagem efetuada, constatamos que dos 24 malauianos têm idades compreendidas entre 2 a 42 anos de idade. E temos 9 homens, 14 mulheres e uma criança. Porta-voz de imigração, Losangela Vilanculos, os imigrantes ilegais dizem ter violado a fronteira na tentativa de procurar melhores condições de vida na vizinha África do Sul. Nós, como autoridades migratórias, após serem interpelados, estamos a fazer um trabalho em que o transportador será penalizado por transportar imigrantes clandestinos. Os indivíduos detidos serão repatriados para os países de origem. A Associação Moçambicana de Polícias e Parceiros lança um movimento à escala nacional de apoio social às crianças órfãos de antigos membros. 400 crianças na cidade de Matola receberam 2 toneladas de produtos alimentares diversos. O projeto foi lançado em Maputo e será replicado em 5 províncias, nomeadamente Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Manica e Sofala. Agora estamos no mês de Ramadã, um mês sagrado para os muçulmanos. Este mês, em Turquia, temos muitos irmãos que estão a mandar ajudas para aqui. Essa situação de Covid-19 é muito difícil, então nós estamos a entender que a pessoa está a sofrer todo o país. Então nós queríamos dar nossa contribuição, o que é possibilidade na nossa capacidade, para essas crianças, para ele ficar bom de saúde, mas arranjar força para fazer combate com esse vírus. A Associação dos Polícias esperam abranger mais crianças carenciadas. Várias situações essas têm perdido as suas vidas no combate contra o crime organizado, não só, em várias outras situações como doenças epidêmicas, porque são seres humanos. Daí que a associação desenhou um projeto, que esse projeto visa acolher, ajudar a essas crianças. O que se pretende é ajudar o pouco que nós temos e possa dar de alguma forma para que elas sintam-se acolhidas, sintam-se acarinhadas, porque são crianças que estão vivendo uma situação difícil. Nada é outras pessoas. Não faz nada. Você está feliz, está triste? Estou feliz. Tios que dão comida. As 2 toneladas oferecidas em Maputo são avaliadas em 98 mil meticais. A sociedade deve incentivar as vítimas de violência doméstica a denunciar os crimes. Este é um dos pontos defendidos pelos participantes do 2º debate realizado pelo jornal Gêneros. O debate foi sobre a violência doméstica e as consequências na sociedade. O programa é desenvolvido em algumas províncias do país no âmbito de divulgação dos direitos da mulher.
A provedora destaca o medo do agressor, falta de acompanhamento e proteção das instituições de justiça, dependência financeira, preocupação com os filhos e a demora dos tribunais, ameaça dos parceiros ou dos familiares, entre outros, como motivos que levam a mulher a não denunciar o agressor. Felizmina Muchacha, a coordenadora do Gabinete do Provedor de Justiça, deixou ficar algumas recomendações no que concerne ao tratamento dos casos de violência doméstica. Também deixamos recomendações como garantir que os tribunais deviam garantir a implementação da lei da violência doméstica. Esta lei diz que os julgamentos de processos de violência doméstica são urgentes. Então nós temos enfatizado esta situação e lembrar aos tribunais que esta situação é de resolução urgente. E uma outra situação que nós já sugerimos aos tribunais, e principalmente ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, é que se fizesse um julgamento em massa desses processos de violência doméstica. O evento teve a duração de 2 horas. O 21º Conselho da PRM é mais um aprendizado. Nós tiramos aqui tantas ilações que nós, quando chegarmos no terreno, eu como comandante provincial, vou disseminar aos meus colegas, que não são os comandantes de estado, mas aqueles que trabalham na base, os patrulheiros, os chefes de setores, os oficiais de contra-inteligência, para continuarmos a trabalhar sempre e sempre para fazermos crescer esta que é a nossa polícia. E assim termina mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima edição.